Nós precisamos conhecer alguns princípios importantes toda vez que você vai abordar o assunto de interpretação bíblica. E a grande questão sobre a Bíblia, e uma das perguntas que certamente muita gente faz para você é a seguinte: se a Bíblia é um único livro, por que existem tantas interpretações diferentes da Bíblia? E você fica sem resposta para dizer às pessoas. Você diz, acho que cada um tem a sua interpretação. Essa frase, cada um tem a sua interpretação da Bíblia, ela não é correta. Primeiro porque historicamente, nós temos já, princípios de interpretação que norteiam o nosso modo de mexer com a Escritura. Durante muito tempo, a igreja teve alguns modelos de interpretações que são interessantes. E há muito nós utilizamos um método que a gente chama de histórico literal. Então, antes, existia uma metodologia muito comum da patrística e da Idade Média, que era chamada interpretação alegórica de um texto. O que era a interpretação alegórica de um texto? A ideia era de que um texto possuía inúmeros sentidos espirituais, práticos, e que cabia ao intérprete a habilidade de encontrar esses princípios. O método alegórico se tornou popular, principalmente em nomes como, por exemplo, de Agostinho, que faz interpretações de textos assim interessantíssimos, como, por exemplo, a parábola do bom samaritano. Então, o samaritano é o pecador, por exemplo. Então, a interpretação não é literal, mas a ideia de que ele é o pecador. E de que não apenas ele é o pecador, mas o samaritano não, o judeu que foi preso, foi assaltado. E o samaritano é uma espécie de pregador, evangelista ou Jesus, ou então que ele é o evangelista, entendeu? A mula, o jumentinho é o evangelista que leva para a igreja, a hospedaria a igreja. E aí você percebe que esse tipo de interpretação não está sendo fiel ao que o texto realmente quer dizer. Não levou em consideração questões contextuais, não levou em consideração a razão por que ele foi escrito. É a pessoa entendendo como ela acha que o texto significa para ela e acabou. Essa metodologia ainda é muito comum hoje, principalmente nos movimentos neopentecostais e pentecostais, onde não há tanta respeitabilidade quanto ao significado de um texto. O resultado disso é inúmeras interpretações das mais diversas, das mais complicadas. Bem, para que a gente comece a abordar a Bíblia, é preciso que a gente entenda alguns princípios importantes. E o primeiro princípio, meus irmãos, é o princípio da unidade. Nós já estudamos aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e, portanto, ela possui autores humanos, evidentemente, mas por trás dos autores humanos, um único autor. E sob a inspiração divina, a Bíblia ensina apenas uma única teologia, uma doutrina básica geral, uma doutrina que permeia o ensino da Bíblia. Não é possível que a Escritura tenha um pensamento teológico de um jeito e em outro momento ela venha com um pensamento teológico completamente oposto àquele lá. A Bíblia não vai ensinar que a salvação é pela graça, sem as obras, e depois dizer que a salvação é por meio das obras. Ou dizer que Jesus Cristo é o Deus eterno, mas em algum momento ela vai dizer que Jesus não é Deus, mas uma criatura. Essas distinções teológicas contraditórias não existem, porque a Bíblia possui uma única teologia, uma única doutrina, um pensamento teológico que permeia o texto inteiro. Não pode haver diferença doutrinária entre um livro e outro da Bíblia. Não pode haver. Mas parece que há, não é verdade? Parece que há. Então a gente vai mexer com isso um pouquinho. Vamos abrir em Romanos. Romanos capítulo 3. Verso 20. Alguém pode ler, por favor? Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Agora abra em Tiago 2:24. Tiago 2:24. Romanos 3:20. Tiago 2:24. Pode ler, por favor? Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Agora, como você resolve esse pequeno probleminha?
O que Paulo diz em Romanos 3 é que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas pela fé somente. Vem Tiago e diz o quê? Que verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Então parece que o texto está dizendo, a Bíblia está dizendo duas coisas contrárias. Mas a primeira regra, o primeiro princípio que você tem quando chega para abordar um texto bíblico é imediatamente dizer: a Bíblia ela tem uma unidade porque ela foi inspirada por um único autor, portanto, essa contradição aqui precisa ser levada em consideração antes. Eu não posso dizer que aqui há uma contradição em primeiro lugar, eu preciso entender que existe alguma coisa e alguns dados que eu realmente ainda não percebi, porque eu estou partindo do princípio da unidade doutrinária. Deu para entender isso? Então nunca aborde a Bíblia achando que ela vai ter pensamentos teológicos contraditórios. As aparentes contradições são um problema entre a Bíblia e a cadeira. É seu problema de não ter ainda os dados suficientes, os conceitos suficientes, o ambiente teológico suficiente, o ambiente contextual da época suficiente. Mas você pode ver no texto de Romanos 3:20 e no texto de Tiago, que Paulo diz que a pessoa é salva pela fé somente. E que Tiago vai dizer que nós não somos salvos pela fé somente. Então um está dizendo uma coisa e o outro está dizendo outra completamente diferente. Como é que a gente vai chegar a descobrir qual é a razão do problema? Partindo para os próximos princípios. Deixa a Bíblia interpretar o quê? A própria Bíblia. Chamamos isso de, mais à frente chama de analogia da fé. Mas a ideia é o seguinte: toda vez que você encontrar um texto mais difícil na Bíblia, você precisa comparar esse texto complicado com textos mais claros, com textos mais simples, que iluminam a sua interpretação daquele texto. Fui visitar meus pais ontem à noite, e meu pai estava tentando consertar uma parte do carro perto da roda. Ele estava tirando uma peça do carro. E estava meio escuro. Havia uma certa iluminação, mas estava meio escuro. E ele não estava conseguindo tirar. Eu botei o carro atrás dele e deixei a luz ligada. E aí iluminou um pouco mais. Mas ainda assim ele não estava conseguindo ver. E ele continuava. Então eu peguei o meu celular, liguei a lanterna, cheguei bem perto. E então ele finalmente conseguiu ver melhor o parafuso e finalmente tirar. Havia algumas iluminações, mas não o suficiente para ele fazer o trabalho inteiro. Ele precisou de uma luz um pouco maior para entender o que o texto quer dizer. Deixa eu dar um exemplo claro de bíblico aqui. Vamos mexer, ainda não interpretar o texto, mas mostrar para vocês uma coisa. Abram em Hebreus capítulo 6, verso 4 a 6. 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Hebreus 6, de 4 a 6. Que diz aí: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filho de Deus e expondo-o à vergonha. O que isso aqui parece ensinar? Que uma pessoa pode ser um crente verdadeiro e cair e perder a sua salvação. Esse é um texto que os arminianos usam como arma principal para atacar os pobres calvinistas. Esse é um texto que a gente chama de obscuro, de difícil de interpretação. O contexto da carta vai me ajudar. Se você olhar mais à frente, tá? Quando o autor diz assim no verso lá no finalzinho, né? Verso 9, diz o quê? Olha o contexto. Quanto a vós, outros, amados, estamos persuadidos, convencidos das coisas que são melhores e que pertencem à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Então ele falou alguma coisa
para os seus leitores, mas não porque ele estava convencido de que aquilo era uma verdade para eles, porque quanto aos seus leitores, ele está convencido de alguma coisa que tem a ver com salvação. Portanto, esse texto no contexto tem a ver não com salvação especificamente. Bem, mas levando em consideração a Bíblia interpretar a Bíblia, se esse texto parece dizer que um crente perde a sua salvação, como é que eu vou entender isso? Eu vou pegar textos mais claros para iluminar esse texto em primeiro lugar. Então, como é que eu faço isso? Eu vou procurar textos que falem de salvação. João capítulo 10, verso 28, diz o quê? João 10, 28 e 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Primeiro texto que iluminou para mim Hebreus é o texto de João 10, que diz que quando Jesus prometeu dar a salvação, ele diz que ninguém pode tirá-los e arrebatá-los. Deu para entender essa parte? Então, já é uma boa iluminação para o texto. Então, esse texto aqui não pode estar querendo dizer que um crente perde salvação, porque em outro texto, Jesus está dizendo que isso não é possível. João 6, 37 a 40. João 6, 37 a 40. Todo o que o Pai me dá, pode ler. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Até o 40. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja, Jesus usa frases do tipo: jamais lançarei fora, eu o guardarei, né? Tem a vida eterna. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo que aqueles que ele salva nunca se perdem, como João 10, 28 também diz. 1 Pedro capítulo 1, verso 5. 1 Pedro 1, 5. Que diz aí? 1,5. 1 Pedro 1,5. E sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último dia. Nós somos guardados pelo poder de Deus, e o modo como esse poder está operando em nós é por meio da fé. E de certo modo ele guarda essa fé também, é o que o Wayne Gruden diz no seu comentário. Para quê? Para que somos guardados? Para a salvação preparada para nós, prestes a se revelar. Então você percebe que em 3 textos, e há outros mais, 3 textos serviram como aquela lanterna que eu usei para o meu pai tirar o parafuso lá da roda. Parecia obscuro, agora eu percebo que esse texto de Hebreus não pode significar que um crente perde a sua salvação. Por quê? Primeiro princípio, unidade. A Bíblia não vai ensinar doutrinas contrárias. Portanto, esse texto, que é mais complicado, precisa ser iluminado por textos mais claros. E textos mais claros da Bíblia vão ensinar que o crente, o verdadeiro cristão, jamais perde a sua salvação. O que muita gente faz, inclusive os arminianos que usam esse texto para dizer que crente perde salvação, é que eles usam a regra contrária. Eles pegam um texto obscuro para iluminar os textos claros. Eles usam um texto difícil para desconsiderar os outros. E a gente faz o contrário, a gente pega os textos claros para poder levar luz para o texto mais difícil. Certo? Então já deu para perceber que é assim, né? É o caso de Tiago que vocês vão exercitar já já. É o caso de Tiago. A primeira coisa em Tiago que eu tenho que perguntar é: Tiago está ensinando que a salvação é pelas obras? Agora eu vou olhar outros textos na Bíblia que provem que a salvação é sem as obras, como Romanos e Efésios. Outro princípio: jamais esquecer a regra áurea da interpretação chamada por Orígenes de analogia da fé.
O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Ou seja, a Bíblia é um livro que tem não apenas um conjunto de doutrina, mas ele foi escrito assim, como livros, que tem começo, meio e fim. Os argumentos, eles fazem parte de uma sequência de pensamentos. Vamos para um exemplo bíblico tranquilo. 2 Coríntios, capítulo 3, para mostrar para vocês isso. A letra mata e o espírito vivifica. Só estou lembrando, o verso 6 diz o quê? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Tirando, sem levar em consideração o contexto, do que Paulo está falando? Do que ele está falando? Vários crentes usam esse texto para dizer para você: você tem que parar de estudar, meu irmão. Está lendo muita Bíblia, está lendo muito livro. Esse negócio de ler livro teológico, isso dá problema. Está enchendo a mente de conhecimento. Tenha cuidado, que a letra mata. Agora, vamos ler o contexto? Vamos ler a analogia então, do que Paulo está falando? Um pouquinho antes ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus. E olha só, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de carne, isto é, essa frase aqui, se você lê o Antigo Testamento, você já entendeu o que ele quer dizer. Tábuas de pedra nos lembram o quê? Os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra. E tábuas de carne, vão me lembrar de Ezequiel, que Deus prometeu escrever a sua lei nos nossos corações. Você já começa a perceber que Paulo está usando o Antigo Testamento para isso. Ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não porque nós mesmos sejamos capazes de pensar algo como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de quê? Uma nova aliança. E você volta para Ezequiel: eu vou fazer com vocês uma nova aliança. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne, e inscreverei em vós as minhas leis. Paulo está dizendo, e ele diz: eu colocarei dentro de vocês o meu espírito, Ezequiel. Paulo está com isso em mente. E ele está dizendo: esse ministério que eu prego a vocês não é o ministério da lei, é o ministério do Espírito, que é o da graça, do Espírito produzindo o novo nascimento. E é nesse contexto que ele diz: não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito, que alguns interpretam inclusive como o Espírito da lei aqui, mas é provável que a interpretação seja o Espírito Santo. E ele diz: porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bem, do que ele quer falar ainda? Ele vai dizer no verso 7: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então quando ele fala a letra mata, ele está falando da lei. E por que ele diz que a lei mata? Porque a lei só dá para você uma coisa: ela diz que você é pecador. Ela só dá a você o conhecimento do pecado. Ela não produz em você nova vida. Ela diz: não cobice. E você só descobre que é cheio de cobiça. Então, como Paulo diz em Romanos, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E aí o que acontece quando você sabe disso? Você morre. Romanos 7 ele diz isso: a lei veio e me disse, e aí eu morri. Então quando ele diz a letra mata, ele está falando do ministério da lei, que no contexto aqui são judaizantes pregando e insistindo na necessidade de obedecer à lei de Deus, como por exemplo, tem que guardar o sábado, não pode comer certas comidas, né? E tem que ler os livros da Ellen White, né? Está sendo gravado, gente. Legal, é isso mesmo, é o ministério da lei.
E aí veja o contexto. O contexto iluminou o seu sentido. Agora você não vai mais usar esse texto para dizer, meu irmão, pare de ler, pare de estudar, porque não é esse o sentido do texto. Então quando alguém diz assim, pastor, eu não confio muito na Bíblia porque tem tantas interpretações. Sim, tem, claro. Mas é porque as pessoas não estão usando a ferramenta correta para interpretar o texto. Então, analogia da fé, irmãos. O texto deve ser interpretado através do conjunto das Escrituras e nunca através de textos isolados. Nunca tire do contexto. Né? É uma arma perigosa, se manuseada erradamente a Escritura. Próximo princípio. Sempre ter em vista o contexto. Voltando um pouquinho na analogia da fé, volta lá. A gente precisa pensar em umas coisas importantes. A Bíblia ela tem uma revelação ampla que a gente chama de história da redenção. Então, o que a Bíblia trabalha? Ela trabalha com as seguintes categorias. Você pode anotar, não botei aqui, mas é importante essa anotação. Qual é a maneira de olhar a Bíblia como um todo? Olhar sobre o princípio de criação, queda, redenção, consumação. A narrativa inteira da Bíblia, ela trabalha com essas áreas aí. Criação, explica de onde viemos, a origem de tudo, a glória de Deus em nos criar e nos formar para si. Queda é a situação em que nos encontramos e que explica por que nós estamos como estamos e também mostra a nossa principal necessidade. Redenção é o que Deus sempre planejou e executou para o seu povo. E consumação é a obra final. Se você perceber, essas dinâmicas estão nos textos bíblicos o tempo inteiro. Vamos dar, por exemplo, criação. Como criação, por exemplo, norteia algumas interpretações ou algumas questões teológicas. Veja 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. Verso 12. Que diz aí? E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Verso 12 está proibindo a mulher de exercer o ministério pastoral, da pregação autoritativa. Por que isso? O contexto vai dizer o que significa esse ensinar e ter autoridade de homem. O capítulo 3 fala, o que almeja o episcopado, boa obra, almeja. Então o problema aqui é exatamente o pastoreio. Então mulheres são proibidas. Veja que Paulo não diz assim, eu sugiro que, se vocês acharem interessante, as mulheres não ensinem autoritativamente na igreja. Não diz isso. Ele é um apóstolo, ele é o representante de Jesus Cristo na sua pregação. Então quando ele diz assim, não permito, é proibindo mesmo. É proibição. Então é proibido pelas Escrituras que as mulheres preguem autoritativamente na igreja como se fossem bispas, pastoras e coisas desse tipo. Pastor, significa que a mulher que foi ordenada pastora e exerce o ministério pastoral está pecando? É só fazer a aplicação. Se a Bíblia proíbe e você faz o que a Bíblia proíbe, isso é o quê? É o quê? É pecado? É claro que é. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus proíbe isso? Deus está ultrapassado demais, gente. Aí vem um pessoal e diz assim, olha só a questão da interpretação. Mas Paulo está proibindo isso aqui por causa do contexto de Éfeso. A cultura machista da época impedia com que as mulheres tivessem autoridade. Ele estava apenas refletindo a cultura. Tá bom, ok. Qual é a principal religião de Éfeso? Timóteo está na cidade de Éfeso. Essa carta é para Timóteo e a igreja de Éfeso. Qual era a principal religião na cidade de Éfeso? Lembram? Culto à deusa Diana, Diana dos Efésios. Ou Artemis, cujo templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E o que você tinha no templo de Diana era o quê? Sacerdotes ou sacerdotisas? Mais de 1000 sacerdotisas, cultuais. Então na religião da cultura de Éfeso, uma mulher sacerdote era uma coisa normal. Se Paulo permitisse que as mulheres pregassem na igreja, ele não estaria sendo contracultural, ele estaria sendo
cultural, permitindo do mesmo modo que a cultura vigente da época. Isso. Ele não proíbe na base da cultura, esse é o ponto, né? Para a escritura. Esse é o ponto. Você vê, a primeira questão é, a pessoa, ela começou a interpretar o texto, porque primeiro ela tem uma noção particular que ela quer defender, ela traz um argumento que não pode ser sustentado historicamente, e desconsiderou o contexto. Qual é o problema da analogia? Contexto geral. E no próximo texto dentro do contexto. Porque olha só quais são as razões dadas por Paulo para que as mulheres não sejam pastoras, bispas, presbíteras e coisas desse tipo. Verso 12, 11. Por quê? Circule sempre um porquê quando aparece na Bíblia, tá? Isso é muito importante, essas conexões. Pois, porque, por quê? Ou seja, a razão por que ele proíbe não é cultural, gente. Qual é a razão aí? Primeira razão. Primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que ele está dizendo? Paulo está dizendo que a sua proibição tem uma base bíblica na criação. Lembra? Criação, queda, redenção, consumação. Criação. Na ordem da criação, quem veio primeiro? O homem. E por que ele foi criado primeiro? Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, para ser o cabeça. E aquilo que é no lar deve se refletir na igreja e nas demais relações. Então o ponto de Paulo é, as mulheres não podem exercer liderança, porque é um princípio da criação que a liderança é masculina. Faz parte inclusive da estrutura emocional, psicológica da criação, da mulher e do homem. E isso é dentro da casa. Eu sei que às vezes alguns homens lutam com a dificuldade de algumas mulheres quererem dominar e comandar o casamento, mas as mulheres nunca são felizes quando elas estão no comando e quando os maridos se eximem da liderança, porque elas não foram criadas para isso. Elas foram criadas para serem lideradas com firmeza por um homem. Foi para isso que elas foram criadas. Elas anseiam que o marido lidere, não carrascamente, não com grosseria, mas com amor, com carinho, com proteção. Essa é a ideia da liderança. Paulo diz, Deus criou homens para liderar e mulheres para acolher a liderança. Então essa é a primeira razão porque mulheres não devem liderar. Deus não criou mulheres para isso. Olha, isso é muito contracultural hoje. Mas há uma segunda razão. Verso 14. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Novamente ele volta para a criação, mas agora alude o pensamento da queda. E ele agora vai dizer, como foi que aconteceu a queda? Se a liderança era de Adão, quem tomou a liderança na decisão da queda? Quem foi? Foi Eva. Foi Eva. E o marido se eximiu disso, evidentemente. O princípio lá parece ser esse. Satanás subverteu a ordem criada. Deus falava com Adão, tanto que quando eles caem, com quem Deus vai falar primeiro? Com Adão. Mas a serpente resolveu falar com quem primeiro? Com Eva. Não porque ela era mais fácil enganada, mas porque ele queria subverter a ordem de Deus. E ao falar com ela, ele a enganou. E aí caíram. Essa é a razão. Na queda, a mulher liderou e houve queda. Quando a ordem estabelecida por Deus foi subvertida, tivemos um problema. Um grave problema. Então, você percebe que no contexto, Paulo não está fazendo nenhuma alusão à questão cultural. Ele está usando o quê? Argumentos teológicos. Da criação e da queda. Mas ele apela à redenção. No próprio texto ele fala sobre redenção, ou não fala? Verso 15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Ela será salva, uma tradução aqui,
Aí eu acho interessante que a nossa Genebra diz assim, Paulo usou essa palavra aqui trazida como preservada, como ele é usada normalmente no sentido de redimida do pecado, desse modo contrastando o fato de ter sido enganada e levada a pecar com o fato de ser salva desde o pecado. Essa alusão a Gênesis salienta a declaração de Deus a Eva depois da queda. E lembre-se, Deus disse, você continuará gerando, só que com dores. Então, aqui a ideia de que são salvas por meio do nascimento de Cristo, ou as mulheres são preservadas ao dar à luz, a dor, mas elas são preservadas, ou as mães cristãs demonstrarão fé salvadora, sendo mães fiéis. Pode ser todas essas interpretações. Quando eu pregar nesse texto um dia eu explico direitinho o que isso aqui significa com mais detalhes, porque há possivelmente 3 interpretações aqui. O que eu acho mais provável é que, como ele está aludindo ao texto de Gênesis, ele está pensando aqui no fato de que foi por meio também da promessa de um filho da mulher que viria o Redentor, a semente. Então a missão de ser mãe trouxe à luz, trouxe ao mundo o Filho de Deus. Talvez esse seja o caminho de interpretação do texto. Volto a dizer, é um texto difícil, não é? Então eu preciso ir para outros textos. A analogia da fé. Próximo. O contexto. Ler o que está antes e o que vem depois para concluir aquilo que o autor tinha em mente. Tá? Primeiro, procura-se o sentido literal, a menos que as evidências demonstrem que esse é figurado. Essa é uma boa regra que os reformadores disseram. O sentido de um texto deve ser sempre o seu sentido mais literal possível. A não ser que o texto diga para você que não. Ele mostre uma outra, por exemplo, poesias. Você vai estudar salmos. É evidente que você não vai interpretar que, por exemplo, o trono do Senhor está nos céus e a terra é o estrado dos seus pés, imaginando um homem gigante, enorme, com o pé aqui na terra. Não é essa a interpretação literal. Há textos que vão dizer para você que você tem que tentar entendê-los, não como literal. Mas o sentido mais aproximado ou próprio de um texto tem que ser o seu sentido literal. Sempre o sentido literal. O ponto, por exemplo, do texto aqui, não permito que a mulher, você tem que entender literalmente o que ele está dizendo aqui. Não permitir é proibir mesmo. Né? Não, aqui é uma sugestão, talvez uma orientação. Não, é proibição. O termo é esse. Não tente alegorizar o texto. Não tente dar a ele um outro sentido que não o sentido que o texto imediatamente nos teus olhos estão dando. Não pode ser diferente. Né? Eu acho que aqui significa isso aqui. Olha, Deus está falando, para o meu coração isso aqui significou isso. Não. Você olhou o contexto, fez a analogia e interpreta o texto literalmente. Ele está ensinando isso. Agora, quando você encontrar narrativas, por exemplo, profecias, a gente vai ver isso depois com calma. Profecias, poesias, usam metáforas, imagens. Você não vai interpretar Apocalipse literalmente, por exemplo, porque ele é cheio de imagens e figuras. Então você precisa ter um conhecimento das imagens bíblicas para entender o livro de Apocalipse. Por exemplo, 666 na mão e na testa. As pessoas estão interpretando isso literalmente como se fosse um chip. Aí é uma interpretação literal, como se mão e testa fosse literalmente mão e testa. O que pode simplesmente representar o que você faz e o modo como você enxerga as coisas. Pode ser esse o sentido. Os fariseus interpretaram literalmente alguns textos que não eram para ser interpretados. Deuteronômio 6, quando diz essas palavras, tu as inscreverás na tua mão e na tua fronte, eles pegaram as caixinhas de couro, pegaram pedaços da lei do Senhor, enrolaram nessas caixinhas e eles amarram a caixinha na testa e amarram a caixinha na mão. Então foi uma interpretação literal de uma instrução dada por Deus com significados não tão literais assim. Mas a princípio você precisa ler, procurar o sentido mais simples, talvez essa seja uma tradução melhor, mais simples do texto. Outra coisa, ler o texto em todas as traduções possíveis, antigas e modernas. Marlene diz para mim que eu tenho muita Bíblia em casa e que eu não paro de comprar Bíblia. E eu digo para ela, eu sou pastor, eu preciso pregar. Então eu preciso ter o maior número de versões diferentes possíveis, porque eu tenho que comparar os textos. Eu tenho NVI, NVT, linguagem de hoje, corrigida fiel, ESV, King James. Por quê? Porque essas várias variações de traduções me ajudam a entender o texto.
Então você vai comparando texto com texto. Por exemplo, todo mundo aqui trouxe a Bíblia atualizada? Todos trouxeram a Bíblia atualizada? Todos, né? Pois é. Então, só para mostrar um exemplo aqui claro disso aqui. Fernando vai abrir em 1 Pedro 1,13. E eu quero que alguém leia esse texto. Você lê o texto, Douglas? Né? Jorge, Douglas e o outro nome como é? Arquibaldo? Como é? Valdenor Douglas. Grande Valdenor. 1 Pedro 1,13. Antes de ler, é NVI, ele vai ler atualizado. Vamos lá. Olha só como ler outras traduções te ajuda a interpretar a Bíblia. Leia 1 Pedro 1,13, Douglas, Valdenor. 1,13. Leia lá, Valdenor. Por isso, É o nome dele, Valdenor. cingindo o vosso entendimento. Vamos lá, bem alto. Como... Por isso, Cingindo o quê? vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Eu não sei o que é cingindo o entendimento. Eu realmente acho essa frase bonitinha, mas não sei o que significa isso. É igual quando a gente era batista, e lá na igreja batista, as pessoas, a igreja batista tinha tem um cantor cristão, e depois criaram o hino para o culto cristão. E o hino para o culto cristão mudou um hino, né, que dizia, se da vida as vagas procelosas são. Nós mudamos, o hino foi mudado para um sentido mais claro para nós, né? Se da vida dizia sobre as ondas bravias, então ficava claro para mim o que essas se da vida vagas procelosas, né, são. Só que a maioria das pessoas não usam o inário. Por quê? Porque eu quero cantar se da vida vagas procelosas são. Mesmo que eu não sei o que significa isso, mas é mais bonito. Então eu gosto desse texto, 1 Pedro 3, cingindo o vosso entendimento. Mas o que significa isso? Bem, só que eu não tenho só atualizada em casa. Eu tenho o NVI, por exemplo, a linguagem de hoje. Olha o que a NVI diz. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Você percebeu? Uma versão me ajudou a entender melhor a outra versão. Ela deu uma abertura para mim. Então eu vou comparando versão por versão. Por quê? Porque a maioria de nós aqui não tem acesso ao grego. Você não estudou a língua grega, você não conhece a língua grega. Então você não vai pegar a Bíblia e chegar aqui, não, eu vou abrir aqui no Novo Testamento grego e descobrir o que significa essa frase aqui. Porque se você fizer isso, sabe o que você vai descobrir de 1 Pedro 1,13? É que está escrito, cingindo o vosso entendimento. Então não vai ajudar muito você. Mas você viu uma versão que já iluminou. Então cingir o entendimento significa estar com a mente pronta para a ação. É um detalhe, um dado que você anota. Depois você vai descobrir que cingir tem um aspecto cultural, porque você vai ler alguns comentários que vão te ajudar. Mas a primeira coisa é que comparou a Bíblia com versões diferentes, você já tem uma iluminação melhor para o texto. Diga, Paulo. Então comprem mais Bíblias de versões das mais variadas, tá? Aham. Mas aí está o detalhe. Quando eu venho aqui com a palavra hebraica, que está traduzido como amaldiçoa, a realidade tem aqui é abençoar, ajoelhar, abençoar, ser abençoado. Vou pegar aqui, porque a versão está amaldiçoa, mas a palavra hebraica, o sentido é Abençoar. Aí tem que ver por que a tradução foi essa. E faria no menor sentido com a repreensão de Jó, né? Então tem que ter cuidado. Nem sempre a palavra no grego te ajuda a interpretar. Então compare versões. Leia o texto em todas as traduções possíveis. Todas que você puder. Tá? Não tenha medo de ter mais Bíblias, não. É bom para você ter uma interpretação melhor do texto. Muitas vezes, uma dessas traduções não traz luz sobre o que o autor queria dizer. Por exemplo, a NVI faz muito isso comigo. Eu não entendi alguma coisa, eu vou na NVI, ela, ou aqui. Agora ficou claro para mim o que ele quer dizer. Ou eu fiz a minha tradução, como pastor, eu faço a minha tradução no grego, mas quando eu leio uma versão, eu vejo que a tradução deles foi melhor do que a minha. Próximo. Vamos lá. Apenas um sentido deve ser procurado em cada texto. Volto a dizer, um texto não pode ter vários sentidos, não, gente. Só tem um sentido. Luiz, você não pode dizer, proibir é proibir, por exemplo.
Proibir não pode ser, não, aqui é uma pequena sugestão. Uma vez eu vi uma pessoa que foi pregar numa igreja e abriu em João 15,16. E João 15,16 é assim: não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vocês e vos designei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça. Né? A fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o vosso Pai vos conceda. Quando ele fechou, parou de ler e disse assim: na verdade, não é Deus quem nos escolhe, nós é que escolhemos a Deus. Mas o texto estava dizendo que escolhe. Então ela está tentando dar um outro sentido para o texto. É capaz ela ter tido uma mensagem na mente e escolher o texto errado para a base de mensagem. Mas ela fez isso, a pessoa fez isso. Então só tem um sentido deve ser procurado em cada texto. Um sentido só. Não vários. Ah, mas aqui luz significa isso. Ou aqui meu entendimento desse texto é diferente. Deus fala assim comigo dessa forma. Não. Muita gente pega a Bíblia e faz isso, né? Ora, aí abre, bota um texto aí, lê o texto e diz: olha, aqui na verdade isso aqui significa o seguinte. E aí dá a sua interpretação pessoal do texto. Mas a frase está dentro de um contexto e tem outro sentido, um sentido diferente. Então, um sentido só, não vários. Várias formas de entender o texto, só existe uma delas. O autor tinha uma intenção. Ele estava escrevendo por uma única razão. Ele queria que você entendesse de um jeito. E você precisa descobrir que jeito é esse. Por que ele escreveu isso? Por que ele disse dessa forma? Não pode ser diferente. Isso é muito interessante até nas narrativas. Por exemplo, quando você lê Mateus 1, de 18 a 25, você faz algumas perguntas interessantes ao texto. Por que o anjo, quando chega para José, faz a seguinte afirmação: não tenha medo, José, filho de Davi? Por quê? Por que ele está falando para José e chama-o de filho de Davi? Porque naquele momento essa frase está lá. Tá? Por que isso? E quando ele diz, o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Jesus significa Jeová salva. Isso não significa que aquele menino é um instrumento de Jeová para salvar. Não. Ele está dizendo literalmente: Jeová veio salvar vocês, ele se fez homem. O Senhor se fez homem. Ele é o próprio Deus vindo. Então só tem um sentido. Não tem vários sentidos. Não tem vários sentidos. Ele deu a luz, o texto diz que ele não a conheceu até que ela deu à luz um filho. Até que significa até que. Porque se Mateus quisesse dizer que Maria tivesse morrido virgem, ele teria dito: ela continuou virgem para sempre. Seria a oportunidade de ouro de um dos apóstolos dizerem que Maria morreu virgem. Mas eles fazem questão de dizer que não. Usando a expressão até que, está dizendo: foi só até o menino nascer. Depois que o menino nasceu, até que. E Lucas vai dizer que quando Jesus nasceu, Maria deu à luz ao seu primogênito. Ele usa essa palavra. Ou seja, ela teve outros filhos. Jesus foi o primeiro. Seria unigênito. Usa a frase primogênito. Então, qual é o sentido dessas expressões? Significa isso mesmo. Não tem outro sentido. Não estou dando outras. Não pode dar outras intenções para o texto. A intenção é essa aqui mesmo. Então qual é o problema? Tem muita interpretação diferente. Claro que tem, as pessoas dão vários sentidos para um texto. Eu me lembro de uma vez que a minha avó uma vez disse que ela estava ouvindo uma coisa estranha e queria me perguntar como pastor. Era um texto que falava que, um texto, se não me engano, de Cantares ou de Eclesiastes, não me lembro agora o texto, que dizia que a pessoa deveria beber a água da sua própria cisterna. E a pessoa usava esse texto para dizer que as pessoas deveriam beber sua urina, porque isso era saudável e havia base bíblica para beber a própria urina. Quando eu fui ver o contexto, o texto parecia estar falando de fidelidade conjugal. Beber da própria cisterna significava que ele deveria se envolver com a sua própria esposa e não com mais ninguém. Então o texto não estava falando de beber da própria urina, o que eu também acharia muito estranho se a Bíblia dissesse isso. Mas você percebe, um texto foi dado um outro sentido para ele. Vou dar um outro exemplo bíblico aqui, que eu já falei com jovens aqui. 1 João, gente, esses sinos aí são as crianças, tá? 1 João,
capítulo 2, verso 12. 1 João 2,12. Diz o quê? 2, 12 e 13. Vamos lá. Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados foram por causa do seu. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o... Aí lá no verso 15, né, no verso 14, diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Quantas vezes você já viu as pessoas interpretando jovens nesse texto como literalmente jovens? A primeira interpretação de um texto deve ser literal. Ok, então jovens aqui só pode significar jovens. Mas aí eu vou para o contexto. Jovens aí significa jovens mesmo? Hein? Será que é esse o sentido mesmo? O que é que vocês acham? Pois é, pode ser jovem na fé. Pode. Vamos tentar entender um pouco o contexto. Olha só. Primeira coisa que João faz é dizer: filhinhos, eu vos escrevo. A palavra filhinhos, você vai ler a carta inteira e descobrir que todas as vezes em que ela aparece em 1 João, ele se refere a todos os seus leitores pelo mesmo termo, filhinhos. Então, filhinhos não significa, como alguns interpretam, novos convertidos da igreja, ou as pessoas mais jovens da fé. Filhinhos é todo mundo que é membro da igreja, porque no restante da carta ele chama todo mundo de filhinhos. Então, segunda coisa, se João quisesse dar uma ordem para nós de desenvolvimento espiritual, por que logo depois de filhinhos ele se refere aos pais e não aos jovens? Por que ele não usa a ordem crescente? Por que ele fala filhinhos e depois fala pais e jovens? Depois filhinhos de novo e pais e jovens. Por que isso? Interessante isso, né? A palavra jovens aparece de novo no Novo Testamento. Depois, um pouco antes nessa carta. 1 Pedro capítulo 5. Verso 5. Diz o quê? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingidos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Por que Pedro se refere aos jovens aqui nesse contexto? Olhando um pouquinho mais à frente, ele usa essa palavra mais velhos aqui, e no original a palavra mais velho já foi traduzida um pouquinho antes nessa carta. Capítulo 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros, a mesma palavra no original. Presbíteros mais velhos. Do verso 1 ao verso 5, a orientação dele é para os líderes, os presbíteros. E você percebe que ele diz, rogo igualmente. Então ele está falando só para dois grupos da igreja, os presbíteros e o grupo da mocidade. E cadê o restante da igreja? Cadê o resto dos membros da igreja? Por que ele não se refere a eles de modo geral? Talvez porque jovens aqui não esteja sendo usado literalmente. Mas ele dividiu a igreja em dois grupos. Os presbíteros, que lideram, e o restante da igreja. Os liderados, os mais jovens. E talvez seja esse o sentido usado por João na primeira carta. Os pais são os mais experientes e mais maduros da igreja. Os jovens, os que ainda estão em desenvolvimento e crescimento espiritual. Não literalmente jovens, mas jovens no sentido de não serem os líderes e estarem ainda em desenvolvimento e crescimento. Essa pode ser uma interpretação. Percebe como o contexto ilumina o texto? Aprender a ler cuidadosamente o texto e fazer algumas perguntas relacionadas com a passagem para chegar a conclusões circunstanciais. Por exemplo, quem escreveu o texto? Quando você lê uma carta de Paulo, quem escreveu foi Paulo. Mas por que isso é importante? Porque Paulo é apóstolo. E toda vez que você lê uma carta de um apóstolo, o que tem lá não é sugestões, dicas
e 10 passos para alcançar a vitória. O que você tem é palavra de Deus, então você tem que aceitar e receber de qualquer jeito. Qual o tempo e o lugar é que ele escreveu? Quando foi que ele escreveu esse texto? Bem, as Bíblias de estudo dão uma dica para você disso. Por que é importante eu saber o tempo e o lugar? As circunstâncias da escrita ajudam a entender por que ele foi escrito. Por exemplo, Paulo escreveu a carta aos Efésios enquanto estava preso. Isso faz com que você entenda por que ele quer dizer lá: rogo eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. Então ele está preso em Roma. Colossenses 4 ele diz assim: olha só, ele está preso, é o mesmo período. Paulo está preso. E por que ele está preso? Por causa do Evangelho. Olha o capítulo 4. Verso 3. Colossenses 4, 3. Diz o quê? Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Se você fosse um pregador preso e tivesse que pedir para a sua igreja orar por você, você pediria para quê? Para quê? Para ser solto, para ser liberto. Mas o que Paulo está pedindo aí? Ele pede oportunidade. Não é? O que ele quer é que se abra as portas não da prisão dele, ainda que Deus possa fazer isso. Mas o que ele precisa é o quê? Abra a porta a quem? A mim? Não, a palavra, a fim de falarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Eu estou preso por causa da pregação da palavra. Então orem para que Deus abra oportunidades para mim, para eu pregar, enquanto estou preso. Aí você lembra, ele escreveu quando estava preso. E não pede para ser solto, pede para que Deus dê a ele oportunidades para pregar. É por isso que depois você vai ouvir falar, quando ele vai saudar uma das igrejas, ele vai dizer assim: os da guarda pretoriana vos saúdam. Ou seja, as portas foram abertas e guardas da confiança do imperador romano foram levados ao evangelho por causa da pregação dele. Deus abriu as portas dele enquanto a igreja orava. Por que ele escreveu aquele texto? Por exemplo, Paulo escreveu a carta aos romanos por quê? Ele quer ir para a Espanha, ele precisa do apoio da igreja, ele quer visitar a igreja que ele nunca conheceu. Tudo isso você lê na carta. Por que ele escreveu a carta aos Colossenses? Uma heresia, uma mistura de gnosticismo com cristianismo estava perturbando a igreja. E ele queria então mostrar para eles que Cristo não era uma das muitas emanações de Deus e um degrau dentre os muitos que chega a Deus, mas o verdadeiro e colossal, e extraordinário, incrível, universal Senhor da glória. Não é um entre muitos, ele é único. O autor aos Hebreus escreveu a sua carta porque os cristãos judeus estavam sendo tentados a abandonar a sua fé. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque os Gálatas estavam sendo seduzidos a achar que precisava obedecer à lei para ser salvo. Então você vai entendendo e fazendo... Por que ele escreveu isso aqui? As razões por trás da escrita me ajudam a entender por que ele escreveu do jeito que escreveu. A quem se dirigiu o escritor? Fácil em algumas cartas. Gálatas, Colossenses, algumas cartas não tão fáceis. Hebreus, a gente sabe que foi para judeus, mas de que região? 1 João, para quem? Provavelmente a turma que estava em Éfeso. Nós não sabemos. O que o autor queria dizer? Nós vamos ver mais à frente como é que isso se manifesta. Bem, agora quando você fez as perguntas, interpretou, usou consideravelmente essas regras, se o resultado obtido contrariar princípios fundamentais da Bíblia, o que é que você deve fazer? Colocar de lado e começar tudo de novo. Algum lugar deu errado. Deu bug em algum lugar e você precisa voltar e fazer tudo de novo. Por exemplo, se eu pegar aquele texto de Davi e Golias, e eu partir do pressuposto de que eu sou Davi e os meus problemas são Golias, o que acontece se eu jogar as minhas pedrinhas e esse gigante não cair? Isso colocaria até mesmo o poder de Deus no descrédito, né? Isso geraria uma certa... Claro, criaria uma confusão, mas o principal problema é que você está dizendo que Deus disse uma coisa que Ele não disse. E é pecado. Interpretar errado a Bíblia é perigoso. Mas é também um erro grave dizer que Deus disse uma coisa que Ele não disse. Deus não disse para você que você tem problemas, eles são o seu gigante, que você tem que jogar pedra
Não, o texto está lá para dizer que Deus levanta um rei para salvar o seu povo. E o rei que ele levantou é Davi. E anos depois, séculos depois, o filho de Davi se levantou para salvar o seu povo. É esse o sentido do texto. Uma comparação boa. Toda vez que você interpretar um texto na Bíblia, pergunte o que esse texto me ensina sobre Deus. Porque ele é o principal personagem da Bíblia. Não comece dizendo o que esse texto me ensina sobre mim. Não, comece o que ele me ensina sobre Deus. O que ele me ensina sobre o que Deus faz ou fez por mim. E aí então eu vou conseguir entender as respostas para isso. Então eu estou lendo uma narrativa para o meu filho em casa. Primeira pergunta que eu tenho que fazer: o que essa história me ensina sobre quem Deus é? E algumas histórias vão ser mais fáceis de mostrar Deus, mas outras serão difíceis. Leia Esther, por exemplo, um livro que o nome do Senhor não aparece em nenhum momento. O livro de Esther, a palavra Senhor, Javé, Jeová, o nome do Senhor não aparece. Como é que você lê um livro desse? Você sabe o que é interessante? Esther é um livro maravilhoso para nos mostrar a experiência comum de um cristão. Sabe qual é a experiência comum? O Deus invisível regendo de maneira providente os fatos da minha vida. Ainda que ele não pareça tão visível para mim, lá está ele, me protegendo, me guardando, me redimindo. Foi o que aconteceu com os judeus no livro de Esther. Deus está lá, por trás das cenas, fazendo com que providencialmente tudo seja feito para o livramento do seu povo. Vamos lá, a gente vai dar uma paradinha, já são 6h25 e 25. Vocês querem uma paradinha para a água? A turma está ensaiando. Próximo ponto a gente volta.